Aí quando chega já entra na resenha com o tal de Kelsan também, o Kel mostrando a redução da barriga que ele fez com criolipólise, é uma cena terrível. Vamos lá, gente, 7h28. Olha, você sabia que postagens em rede social pode cancelar o seu benefício do INSS? É uma pergunta, né? Pode ou não pode? Você acha que pode? Divulgar lá como você, Thaís? Eu acho que a rede social hoje entrega tudo, meu amigo, tudo. Então tem que se ligar no que posta realmente. Valber Garrote está aqui com a gente para falar sobre isso, advogado especialista em direito previdenciário. Hoje é quarta, é dia de tirarmos as dúvidas. Deixamos já o nosso zap aberto, hein? Zap Mix 981709808 para você também interagir com a sua pergunta. Então quer dizer que as postagens podem comprometer beneficiários do INSS? Bom dia, Bom Marcos, dia, Thaís e Kel. Estamos aqui sempre conversando e interagindo e um aprendendo com o outro, né? Olha, não podemos descer no mar com a boca aberta, temos que organizar essa criolipólise e por aí a gente vai. As pautas são inúmeras. Domina. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa agora, rede social. Veja, o que é que hoje acontece? O direito, Marcos, ele tende a acompanhar a evolução da sociedade. Então, antes, nós tínhamos os nossos álbuns, né, de fotografia. A gente ia lá e a gente mandava revelar as fotos, era assim que a gente dizia. Plastificava, elas ficavam só com a gente. Então, isso não dava acesso a ninguém ter nenhum tipo de provas, né, contra a gente, digamos assim. Hoje é totalmente possível, legítimo, que as pessoas se utilizem, sim, das provas via rede social. E isso serve para os dois lados. Uhum. Isso serve para o INSS te observar e cortar, se for o caso, a depender de... E aqui a gente pode posso até falar assim, de alguns casos emblemáticos, como também o contrário. Você se utilizar da rede social, de algumas postagens que lá você colocou, para demonstrar, por exemplo, já trago até aqui, Thaís, teve o caso de um vigia, que ele queria que fosse reconhecido o tempo dele de especial. Isso foi um processo que aconteceu. E ele conseguiu demonstrar, através da propaganda que a empresa dele de segurança fazia, demonstrando que eles faziam vigilância eles eram armados com as armas. Então, a rede social serviu como prova para ele. Então, percebe que você tem aí, entendi. A moeda vai para os dois lados. Por outro lado, se o cara tem um auxílio-doença, não é? Já justificou lá com argumentos que está incapacitado para o trabalho e de repente aparece na praia surfando. Já pensou? É a mesma coisa que você se afastar do trabalho, dizer que está ali com uma virose, né? E postar num show na rede social. Como é que você não pode trabalhar, mas você pode dançar? Aí o cara tá lá com auxílio-doença, sem trabalhar. Aí os amigos, vem e manda a denúncia pro INSS ficar surfando na praia, né? Um milagre de Deus, né? Mas aí, isso no INSS poderia dar um problema. Não tenho dúvida que vai dar um problema. Vamos imaginar alguém que passou o final de semana na farra, bebendo, na segunda não veio por quê? Adoeceu. Já imaginou? É dor de cabeça o assunto, é? Estou com a enxaqueca. Mas o que é que acontece? A gente tá num tom leve, que bom, isso é importante, mas as pessoas precisam entender que a internet hoje, ela é uma rede, está aberta aí para todo mundo. Cuidado com o que você posta, né? Existe muito... Como é que o INSS pega muito a internet para isso? Para casos de incapacidade, seja ela temporária, seja ela definitiva, porque a antiga invalidez, que é a incapacidade definitiva, você está ali, você não pode trabalhar, né? Eu estou inválido para toda e qualquer atividade, por isso que eu estou aposentada. Daí a pouco você me aparece fazendo qualquer outro tipo de atividade ou vivendo uma vida que de repente era uma pessoa que não conseguia fazer absolutamente nada e ela começa a postar várias outras coisas de vários trabalhos que foi um bico que foi feito e alguém postou, fulano é muito bom nisso, enfim, não está entregando pizza e tal, mas o cara não conseguia trabalhar para nada. Entendi. Automaticamente isso vai servir de prova e agora, lógico, gente, existe aí o que a gente chama de ampla defesa. Um processo, ele tem várias etapas. Não é você chegar a pegar uma foto
de uma postagem que você fez e o INSS de cara, eu vou lá e vou tirar você. Até porque isso não existe. As redes sociais não podem ser ali o único critério Nunca de será. análise para um perito, né? Do Perfeito, INSS. nunca será. Então, assim, isso vai corroborar. Isso será uma das provas, né? É o início. É o agravante, vamos dizer assim. Você vai corroborar, você vai colocar, mas tem que ter alguma coisa. E, inevitavelmente, para você cancelar qualquer benefício, o INSS precisa te chamar. Então, ele vai te chamar, vai te convocar, ó, vem aqui, vamos fazer uma nova perícia, vamos reavaliar a tua vida para ver se, de fato, é necessário que você continue com esse benefício. LOAS é um benefício que acontece muito isso, Thaís. As pessoas, o LOAS, ele está incapacitado ou ele está acima de 65 anos. Mas para ambas situações você não pode ter uma renda acima de 1/4 do salário mínimo, é o que pede administrativamente, o INSS. Se isso ultrapassa, se você recebe um LOAS, mas eu vi um caso que foi muito assim, me chamou a atenção. A família, o cara tinha um carro importado, a família morava numa casa de primeiro andar, viviam viajando, mas o filho, ele era surdo e recebia um auxílio assistencial, que é o BPC LOAS. Então, aí vem o vizinho que não gosta de você, vai lá, printa isso aqui, faz uma denúncia, e essa família chegou a devolver todo o dinheiro que ele recebeu, porque foi visto. Lógico que com o decorrer do processo foi feita uma análise toda, uma pesquisa, e no decorrer do processo foi verificado que eles receberam de má fé, porque eles tinham condições. Então, existem as situações que elas precisam ser ponderadas. A gente não está aqui dizendo que, olhe, não viva, não vá viver. Não. Vá viver, viva a sua vida, poste aquilo que você acha que é interessante, mas tenha consciência que nós somos, hoje, vigiados não só nisso. Por exemplo, um caso de família. Uma pessoa que se separou, um casal que se separou e tem um filho. A mulher está ali pleiteando uma pensão alimentícia. O cara vai em juízo e diz, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Mas ele vive viajando. Óbvio que a mulher vai pegar essa foto das viagens e vai demonstrar que, excelência, ele vive viajando. Como é que esse homem não tem condições de pagar uma pensão alimentícia de um filho? Então serve para todas as áreas, não só a previdência. Mas para qualquer área. As ex são grandes aliadas do INSS, né? Para fazer e também essas denúncias. Vai para direito de família, agora, né? aí, por isso que a gente tem que fazer essa provocação. É legal essa utilização como prova, o INSS ir lá na rede social da pessoa, que é privada, mas, mas é privada, mas é aberta, tá lá aberta, exposta, né? Tá aberta. Você vai utilizar, como eu falei, Marcos, ele é o início para a abertura de um processo de investigação. Entendi. Ela não vai ser a prova principal. Mãe. Exato. Ela não vai ser determinante para isso. O INSS foi lá, um perito viu, vai fazer uma perícia de um senhor, mas ele foi investigar a vida desse senhor antes. E de cara ele já diz, não vou nem avaliar se você tem realmente alguma deficiência ou alguma doença que o incapacite. De cara eu vi sua rede social, isso não existe. Isso é totalmente ilegal. Entendi. Isso não pode, em absoluto. Mas ele pode juntar algumas provas e, depois de feita a perícia, dizer, olha, eu percebo que você não tem nada, que uma doença, você tem uma doença, mas não que te incapacite, e ainda observei, então veja, tem um a mais. Isso não é a prova crucial, mas ela pode corroborar. Ela pode sim. E gerar, Thaís, processo por fraude. Processo, olha aí. Né? Era essa Pente fino questão. acontece por isso. Que né? Não só perder o benefício, como também responder por fraude, né? Em alguns casos acontece. Foi o caso dessa família que eu falei. Eles tiveram que devolver quase 200 mil que receberam ao longo aí de um bom período, que é um salário mínimo, e essa família teve que devolver, porque foi visto no processo que recebeu de má fé. Sabia que não podia dessa forma e tinha toda uma vida muito bem vivida, mas ainda assim forjou documentos dizendo que não tinha a mãe trabalhava, recebia quase 5 mil, então assim, eles foram forjando todos os documentos. Aí realmente, independentemente de rede social ou não, tá errado e você tem que devolver esse dinheiro. Valber, com base nisso tudo que a gente falou até agora, qual a orientação que você dá então para quem tem benefício ou vai dar entrada, já está aí em processo de entrada em benefício do INSS? Bom, a orientação que eu dou é, use sempre da verdade. Né? Se você tem uma doença, você busque um médico
que te dê, faça exames. O médico nunca vai poder dar, Thaís, um laudo sem que ele tenha um exame que demonstre isso. Né? Tudo para o direito precisa ter uma prova. Então, como é que eu provo que eu estou incapacitada? Com exames. Quem atesta? Um médico. Então, há uma cadeia. Se você faz o processo de uma forma muito correta e coerente, você pode postar absolutamente tudo na sua rede social. Agora, o que a gente precisa ter é coerência. Ora, a diferença que é importante aqui, diante do que você me perguntou agora, uma pessoa que está em uma aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente, e uma pessoa que se aposentou por PCD. O PCD pode continuar trabalhando, que é a pessoa com deficiência, mas o inválido não pode continuar trabalhando. Então, aquele que se aposenta como PCD, ele pode continuar trabalhando, postando, fazendo o que quiser. Aquele que está hoje aposentado por invalidez ou quer se aposentar, se ele realmente tem um problema, ele vai ser garantido esse direito. Mas se ele está pensando em, eu vou conseguir esse direito e depois eu vou trabalhar, como diz o outro, na baixa, na surdina, repensa. Porque você não só está incorrendo num erro, como você pode ser visto como uma fraude e devolver esse dinheiro, porque isso é um crime federal. Pois é. Se você trabalha coerentemente e com toda a documentação certinha, Marcos, não há razão de você temer o que quer que seja que você poste. E o perito, Thaís, também faz diligência. E a diligência também pode ir no local. Imagina lá, conversando com o cara, diz, rapaz, você tá aí e tal. Aí ele disse, vou falar aqui na baixa. Aí diz para o cara o crime. E o perito gravando tudo, né? Para depois, obviamente, fazer essa revelação. Gente, rede social é coisa séria, por isso tem que ser tratada com responsabilidade. Está aqui um exemplo muito claro do que pode provocar também na sua vida. Tá? E a Válbia trouxe esse tema muito interessante hoje. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Queria agradecer sua presença, desejar que a quarta-feira que vem chegue logo para a gente voltar aqui com mais informações. Boa semana para você. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos. E lembre-se, você pode usar a tua rede social a teu favor também. Como eu falei, o caso do Vigia. Então, tudo é como a gente usa, né? De que forma a gente trabalha. É isso. Bom dia a todos. Obrigada. Consciência sempre, né? E tratar com a verdade. Isso que é o importante, para não correr riscos. Válbia Garrote, obrigada, beijo, até a próxima semana e até a próxima, né? Sempre. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, hein? A alta temporada já chegou.